aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Olha, muitas pessoas, por passar por problemas, dificuldades, elas acreditam que não tem jeito, elas acreditam que não tem saída, e assim, por causa desse pensamento, desse sentimento, as pessoas acabam muitas vezes desistindo, achando que Deus muitas das vezes não existe, ou Deus não está no controle da sua vida. Quando a nossa vida ela está totalmente entregue nas mãos de Deus, Deus, Ele conhece todos os nossos caminhos. Deus, Ele diz: eu é quem crio o bem, mas também crio o mal. Se você observar na Bíblia, os homens da fé, os homens que confiaram em Deus no início da sua vida, no início da sua carreira, foi incerta, cheio de dificuldades. Porém, Deus, Ele diz: eu sou o início e eu sou o fim. Deus, Ele é o início de tudo, e Deus também, Ele é o fim de tudo e para tudo. E nada passa despercebido aos olhos de Deus. Não importa como tem sido o seu início desse ano, o início da sua vida, o início do seu casamento, o início da sua família, o início desse negócio, desse projeto, desse sonho que você tem, não importa. Talvez cheio de tribulações, turbulências, dificuldades, adversidades, mas Deus, Ele diz: eu sou o começo, eu sou o início. Então Deus é quem colocou no coração para que você iniciasse algo, desse o pontapé inicial para buscar a realização de um sonho. Só que em meio a essa caminhada veio os problemas, veio as lutas, veio as dificuldades, veio as perseguições, veio as reprovações, e muitas das pessoas, por não confiar em Deus e acreditar que Deus Ele é o começo e Deus, Ele é o fim. Lá no livro de Gênesis, ele diz: e criou Deus os céus e a terra. Então Deus, no princípio não havia nada, mas como Deus, Ele é o alfa e o ômega, é Ele quem dá início, mas também é Ele quem dá o fim. E Deus sabe o fim que tem para cada um de nós. Deus é quem sabe. Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Não importa o que as pessoas pensam a respeito da sua vida, não importa o que as pessoas acham da sua vida, o que importa é o que Deus tem preparado para o seu fim, o que Deus tem preparado para esse final de ano. Nós estamos falando desde o início do ano, nós, com a chave da vitória, nós determinamos que esse ano de 2024 nós vamos fechar com chave de ouro. E é óbvio que muitas pessoas começaram o ano cheio de tribulações, cheio de problemas. Pastor, mas como que pode? O Senhor falou que nós vamos fechar com chave de ouro e olha aí, cheio de problemas. Há alguns que retrocederam, que não confiaram, que não acreditaram que Deus é o começo e Deus é o fim. Deus é quem iniciou esse ano e é Ele quem vai dar o fim desse ano de bênçãos, de vitórias na nossa vida. Não importa, é Ele que vai dar fim, dar cabo a esse problema, a essa dificuldade, a essa situação que você vem vivendo. Mas para isso a tua vida tem que estar 100% nas mãos de Deus. A sua vida tem que estar na dependência desse Deus. Não tem como a pessoa vencer sem a presença de Deus. No livro de Apocalipse diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim, eu sou o alfa, eu sou o início. Deus está dizendo, eu sou o início de tudo. Eu sou o início. Esse sonho, esse projeto que você tem, Deus colocou porque Ele queria que você iniciasse alguma coisa. Esse início que você ouve a palavra de Deus, começou a caminhar com Deus, Deus dizendo, eu fiz você iniciar, começar. É Deus quem faz todas as coisas. Ele diz, eu sou o início, eu sou o alfa
e o ômega. Eu sou o início e eu sou o fim. Deus é que sabe qual é o fim para todos nós. Deus sabe o fim. Ele diz que pouparia os seus filhos, como o pai no dia mau poupa. Então, quando vir o dia mau, talvez você ache que acabou tudo, não tem saída, não tem mais chance. Mas Deus está dizendo, não, sou eu que te poupo no dia mau. O dia mau também eu criei. O dia mau eu criei para separar entre quem serve a Deus e quem não serve, quem confia e quem não confia, quem crê e quem zomba. Então Deus, até nisso, Deus ele criou os anjos, mas também criou os demônios. Deus sabia desde o início que o diabo, Lúcifer, se tornaria um demônio, que ele iria fazer de tudo para corromper a mente do ser humano. Deus sabia de tudo isso, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, onipresente. E uma coisa que nós temos que entender e saber que Deus ele é o início de tudo, mas Ele é o fim de tudo. É Ele quem vai dar fim nessa doença, é Ele quem vai dar fim nessa miséria, é Ele quem vai dar fim em todas essas lutas que você vem passando. Você inicia um problema com Deus, mas você vai terminar com Deus, com vitórias, com bênçãos, com testemunho de que Deus ele esteve com você desde o início até o fim. Ele diz que estaria conosco do início até o final. Então Deus ele é o início, mas Ele também é o fim. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, se você observar, Jesus ele desce às águas, recebe o Espírito de Deus, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Veja que ele começou a caminhada com Deus e já foi levado logo para o deserto, e lá no deserto, 40 dias, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, mas o Senhor Jesus, conhecendo o Pai, sabendo que Ele quem deu início ao ministério do Senhor Jesus, Ele não retrocedeu, Ele não duvidou, e Ele rejeitou todas as investidas do diabo. E ao término daquele deserto, daquela provação, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e serviram um banquete para o Senhor Jesus. Acredite, no começo da sua vida, no começo de tudo que você age, do seu sonho, do seu projeto, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, no começo do seu dia, hoje, nós começamos o dia já com Deus, e não importa o que vai correr no meio de tudo isso, mas lá no final do dia, quando nós agradecemos, entregarmos a Deus o nosso dia, Deus vai estar com a gente ainda, se não retroceder, se não desanimar, se não desistir. Veja que Deus estava com José lá no início. Quando José tem sonhos, Deus começa a colocar sonhos no coração de José, e José começa a compartilhar com os irmãos. Deus estava com ele. Os irmãos, por inveja, jogam José no buraco, na cisterna, vendem José como escravo, e Deus continuava com ele. Deus estava com José lá na dificuldade, lá na tribulação, e em todo o tempo José, ele não pecou em nada, mas foi fiel a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele desde o início. José não pecou, teve oportunidade, mas preferiu ser fiel a Deus, porque o final ele sabia que aquele sonho que Deus havia colocado no coração dele, Deus iria realizar. Por quê? Porque Deus é o alfa, Deus é o início, e Deus também é o fim. Deus é o início da nossa caminhada e Deus é o fim. Passamos por essa terra, passamos por lutas, por tribulações, adversidades, mas vai chegar um dia, no final de tudo isso, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, aqueles que não se renderam a esse mundo, não fizeram a vontade do diabo, esses herdarão eternamente com o Senhor Jesus, terão a sua recompensa no final. No final virá a recompensa, virá o galardão. Acredite, Deus, Ele é o começo, Deus, Ele é o fim, Deus é o alfa e Deus é o ômega. Deus é quem começa e Deus é quem termina. Deus é quem está no controle, no domínio de tudo da nossa vida. O que eu preciso é só confiar nesse Deus
Então ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus, ele era, Deus, ele é e continua sendo. Deus, ele não muda, Deus, ele é imutável. Talvez você passe por esse problema, por uma luta e você diga: poxa, mas será que Deus está vendo? Desde o início Deus está vendo. A Bíblia fala que quando Daniel ele começou a orar, porque havia uma grande guerra na Babilônia, e Daniel levanta ali um clamor e um jejum de 21 dias. A Bíblia fala que durante 21 dias o príncipe da Pérsia ele resistiu à oração de Daniel, mas ele permaneceu, ele não desfaleceu, ele permaneceu fiel com Deus. E quando Deus vem e manda o anjo, Deus troca o anjo que estava com Daniel, Deus trocou um anjo, porque aquele anjo que estava ali com Daniel não estava sendo forte o suficiente. O príncipe da Pérsia estava vencendo Daniel. Então Deus envia Miguel, o anjo maior, mais forte, trocou o anjo por causa da confiança, da fidelidade de Daniel. E ele diz: Daniel, servo amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a me buscar, a sua oração foi ouvida. Então veja que Deus, desde o início, Deus estava com ele. Deus estava vendo a luta que Daniel estava passando, Deus estava vendo a situação que Daniel vinha enfrentando. Então Deus permitiu que Daniel passasse por algumas situações, algumas adversidades, talvez aflições, mas não dúvidas. E ele não deixou de confiar em Deus. Ele não deixou de confiar. Por quê? Porque Deus é o alfa, Deus é o ômega. Quando você busca a Deus, daquela primeira oração que você fez, daquela primeira vez que você dobrou os joelhos para falar com Deus, Deus já está ali. Ele vai iniciar com você então uma caminhada. Dali para frente, a partir do momento que você decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você está cansado de sofrer, cansado de padecer, cansado de ficar batendo cabeça de um lado para o outro, cansado de ser humilhado. Então você olha e diz: ó meu Deus, se o Senhor existe, então a partir de hoje eu vou te servir. Então Deus vem e começa ali um início com você de uma caminhada. E mesmo que nesse meio tempo, até vir a vitória, até vir a conquista, a realização de sonho que você tem, ou uma cura, não importa, mesmo que você passe por adversidade no meio desse caminho, Deus vai estar contigo. Deus, mas o final é dele também. E o final com Deus é vitória. Quem caminha com Deus até o final é vencedor. Só é perdedor, só é derrotado, fracassado aquele que no meio do caminho desiste. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem retrocede. Deus não tem prazer em quem volta atrás. Deus não tem prazer em quem desiste. Como que eu posso duvidar de um Deus tão grande? Como que eu posso duvidar de um Deus tão poderoso? Ele diz: eu sou o começo, sou eu quem começo todas as coisas. Deus, ele começou essa terra, ele criou essa terra, ele formou essa terra, mas ele vai ser o fim também nessa terra, dessa terra, e de tudo que aqui está, enquanto ele vai fazer uma limpeza geral nisso aqui. Ele diz: eu sou o começo e eu sou o fim. Deus é o fim para todos os nossos problemas. Deus, ele é o fim para todas as nossas aflições. Mas eu preciso permanecer confiante nesse Deus, olhando para a grandeza desse Deus e vendo que esse problema que você enfrenta, ele não é maior do que o seu Deus. E o final vai ser muito melhor do que o começo. E em Ageu ele diz: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. E quem confia em Deus sabe disso. Quem caminha com Deus sabe que não é de comparar, não se compara o que Deus vai fazer na segunda glória, na segunda casa. A glória da segunda casa vai ser muito maior. No livro de Isaías 45, versículo 2, ele diz assim: ó, eu irei adiante de ti. Olha o início da tua caminhada, Deus dizendo: ó, eu vou adiante, eu vou na frente. Eu vou na frente. Você começou
um sonho, um projeto, uma batalha, talvez você começou a caminhar com Deus e você pensa, poxa, mas é tão difícil caminhar com Deus, é tão complicado entender a palavra de Deus, e Deus está dizendo, olha, eu vou adiante de você, eu vou preparando o teu caminho, eu vou endireitando os caminhos que estão tortuosos. Então, se você inicia com Deus, Deus inicia com você. Ele diz, tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós outro. Então, quando você se volta para Deus, Deus se volta para você e começa a caminhar junto com você, e algumas vezes, como ele diz aqui em Isaías, ele vai na frente, porque em algum momento você vai parecer que está sozinho, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está ouvindo a tua oração, mas porque ele diz, eu vou adiante de você, porque você iniciou essa caminhada, você iniciou esse projeto, e o diabo e seus demônios também vieram para tentar impedir. Então eu vou na frente, endireitando os teus caminhos, livrando você de todo esse mal. Então Deus, em nenhum momento Deus nos deixa só. Ele disse para Moisés, não te deixarei, não te abandonarei todos os dias da tua vida. Quer dizer, desde quando você nasceu até o último dia de vida nessa terra, eu vou estar contigo. Em Jeremias ele diz, eu te escolhi no ventre de sua mãe. Então Deus lá no ventre já escolhendo, esse aqui é meu, esse eu separei para mim, e vou estar com ele desde o início, porque Deus é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio e Deus é o fim. E nada melhor do que você iniciar uma vida com Deus, nada melhor do que você iniciar um dia com Deus, um mês com Deus, um ano com Deus, um projeto com Deus, um sonho com Deus. Quando nós temos todo ano, na virada do ano, nós juntamos, as igrejas vêm para cá e nós, na vigília da virada, nós determinamos que o ano que há de entrar agora será um ano abençoado, porque Deus ele prometeu que estaria conosco do início até o fim. Porque eu sei que esse ano nós vamos fechar com chave de ouro. Por quê? Porque lá no início, como Deus é o alfa, ele estava com a gente. Então ele, no início do ano, ele estava conosco, e no final, até o final, ele vai estar conosco, se nós estivermos com ele também. Se você começa uma vida com Deus e você não desiste, você não desanima, o seu final vai ser muito melhor do que o começo. Todo começo, pergunta para qualquer pessoa, você mesmo, todo começo é difícil, tudo que você vai começar é difícil. Você vai começar um novo trabalho é difícil, você vai começar uma família é difícil. Você, desde a infância, quando a criança pega a idade de ir para a escola, o primeiro dia é difícil, é choro, é angústia para os pais, mas daqui a pouquinho a criança ela se acostuma e ela dá o horário de ir para a escola, ela já está pronta para ir para a escola, exceto a Luana, que não gosta de ir para a escola de jeito nenhum. Mas todo início é difícil, todo início é difícil, mas com Deus, se eu iniciar um sonho, um projeto que pareça ser impossível, o final vai ser grandioso. Eu lembro quando nós começamos esse trabalho, quando Deus me chamou e revelou no meu coração a respeito desse ministério há muitos anos atrás, e eu vinha resistindo, porque eu sabia que o começo é muito difícil, até a coisa engrenar, até a coisa embalar não é fácil, e ainda não é fácil, mas nós já demos uma boa caminhada, já demos o pontapé, mas Deus estava com a gente desde o início e continua, e se eu permanecer, o final disso aqui vai ser grandioso. O final, por quê? Porque Deus é quem nos chamou para iniciar. Deus, ele disse, eu vou ser o começo de tudo na sua vida, eu vou ser o fim de tudo na sua vida. Faça de Deus o seu início e faça de Deus o seu fim, que você não vai ter problema, você não vai ter, medo do incerto, porque o incerto destino, isso aí está na mão de quem não confia em Deus. Mas para quem confia em Deus, ainda que venham as lutas, ainda que venham as adversidades, Deus ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está dizendo, olha, eu vou ser contigo
Desde o início que você me chamou, você me invocou, me colocou como seu Deus, eu vou adiante no teu caminho, no teu sonho, no teu projeto, na sua casa, eu vou na frente para abrir as portas que estão fechadas, eu vou endireitar os caminhos que estão tortuosos, cheio de barreiras, cheio de buracos, cheio de armadilhas. Deus está dizendo, olha, eu vou na frente. Deus está dizendo, eu vou iniciar o caminho para você, eu vou abrir o caminho para você vir e passar tranquilo. Não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da adversidade, não tenha medo, porque Deus está dizendo, ó, eu vou contigo. Agora é claro que você também tem que ser com Ele. Não tem como Deus ser comigo se eu não for com Ele, eu tenho que ser com Deus. Então Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está dizendo, olha, caminha comigo, inicia uma vida comigo, que não vai ter portas fechadas, não vai ter porta de bronze, de ferro, nada que possa ficar na minha frente. Eu vou na frente derrubando todas essas barreiras, eu vou na frente derrubando a inveja, eu vou na frente derrubando o olho grande, a bruxaria, a macumbaria, as doenças. Eu vou na frente derrubando essa miséria, esse vício, essa tristeza, essa angústia. Deus está dizendo, ó, começa uma vida comigo, deixa que eu vou na frente, não se preocupa com o seu futuro não, apenas se preocupe em permanecer na minha presença, apenas se preocupe em ser fiel sobre a minha palavra e deixa que o teu caminho eu vou endireitar. Talvez você diga, pastor, meu caminho é um caminho difícil, a minha vida é difícil, nada dá certo, nada funciona, tudo para mim dá errado. Olha, pastor, pode estar certo, tudo certinho, só lá assinar um documento e tomar posse, pois chega na hora não dá certo. Caminha com Deus que você vai ver, confia na palavra de Deus, confia na promessa de Deus, porque Ele é o começo e Ele é o fim. Então começa com Deus a sua vida. Se você ainda não começou com Deus, você que está comigo aqui. Eu tenho pessoas na igreja que estão há anos com a gente aqui na igreja, estão há anos, desde o início. Tem pessoas com a gente aqui desde o outro ministério, vieram do outro ministério com a gente para cá, mas ainda não caminham com Deus, ainda não dependem de Deus, ainda não conseguem ser fiel a Deus. Então ela sozinha está desbravando os caminhos e tendo problemas, dificuldades, aflições, angústia, está se mantendo com a força dos braços, e Deus está falando, ó, deixa eu ir na frente, deixa eu endireitando os teus caminhos, confia na minha palavra, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sei qual é o fim que eu tenho preparado. Deus diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, que fim que vou dar a cada um. E o pensamento de Deus para quem caminha com Ele, para quem começa uma vida com Deus, com Alfa, com Ômega, é uma vida de paz. Ele diz, ó, o pensamento que eu tenho é um pensamento de paz e não de guerra, pensamento de vida e não de morte. Mas a pessoa, muitas vezes, ela não quer caminhar com Deus, ela prefere viver na incerteza. Então ele diz, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Olha Deus falando assim, ó, começa comigo que eu vou te dar os tesouros escondidos. Se está escondido é porque só Deus sabe onde está. Talvez o seu tesouro que você está buscando é o sucesso na família, o sucesso na vida financeira, e você vem há anos procurando o sucesso para a sua vida, há anos você vem procurando o sucesso da felicidade, o sucesso da paz, da conquista, sabe? E Deus está dizendo, olha, eu vou te dar os tesouros escondidos, aquilo que você tem procurado e não tem achado, eu vou descobrir para você, eu vou desenterrar para você, eu vou entregar nas tuas mãos, aquilo que você vem há anos batendo cabeça. Talvez você vive de um lado para o outro, buscando encontrar a felicidade, buscando encontrar a saúde, uma família abençoada, mas não encontrou ainda. Você diz, olha, isso seria um achado na minha vida.
Isso seria a maior riqueza na minha vida, é se eu tivesse paz. A maior riqueza na minha vida é se eu tivesse saúde. A maior riqueza na minha vida é se eu tivesse uma família abençoada, uma família feliz. E Deus está dizendo: eu vou dar os tesouros escondidos. Eu vou te dar esse tesouro escondido que você tanto procura, que você tanto busca. Mas para isso, você tem que andar comigo. Para isso, você tem que confiar na minha palavra e deixar eu ir adiante da sua vida, endireitando. Eu vou preparando e dizendo: é por aqui. Quando Deus diz: olha, eu vou adiante de você, preparando os teus caminhos, a palavra de Deus, ela nos adianta uma caminhada com Deus. Ela nos ensina a forma de andar, a forma de agir, de se portar diante dos problemas, das adversidades. E quando eu sigo a palavra de Deus, a vontade de Deus, então Deus começa primeiro a abrir as portas que estão fechadas. Deus começa a abrir os caminhos. Deus começa a endireitar os caminhos, aquilo que estava errado na nossa vida. Deus começa a endireitar uma doença incurável, um vício. E aí Ele começa a desenterrar os tesouros escondidos. E Deus, eu vou te dar os tesouros escondidos. Quer dizer, você vai deixar de procurar, porque você vai caminhar esse caminho que Deus está preparando, e nesse caminho, nessa caminhada com Deus, você vai encontrando os tesouros, aquilo que você buscava, você encontra no caminho de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quiser um caminho, é Jesus. Se você quiser ter uma vida abençoada, é com o Senhor Jesus. Se você quer andar na verdade ou conhecer a verdade, é o Senhor Jesus. Não é religião, não é nada, é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Mas porque muitas pessoas andam ainda mesmo estando dentro de igrejas? São pessoas vazias, são pessoas angustiadas, são pessoas desistentes, são pessoas incrédulas, porque elas não confiam que Deus é o final da vida dela. Ela não consegue ser fiel a Deus, porque ela acredita que aquele problema ela vai ter que resolver do modo dela. Na verdade, se eu coloquei a minha vida nas mãos desse Deus, eu vou confiar na sua palavra e vou deixar que Ele endireite os meus caminhos. Eu vou confiar na palavra de Deus, porque Ele diz que vai adiante. Você que passa por lutas, você que vive, olha, há anos talvez você vive numa guerra. É um passo para frente e 3 passos para trás. Você diz: pastor, mas eu vou na igreja. Tudo bem, você vem na igreja, mas no momento que é para você confiar, você desconfia. Você não acredita que Deus possa te ajudar naquele momento. E você toma atitudes do seu modo, do seu jeito, no seu sentimento e deixa. Então Deus, Ele não pode seguir com você. Deus, Ele não vai caminhar com quem nele não confia. Deus, Ele vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, mas Deus trabalha para quem nele confia. Deus não vai, de forma alguma, Deus não vai se aproximar de uma pessoa que não confia nele. Ou eu confio 100% em Deus, acredito na palavra de Deus, vivo essa palavra, e acredito que o final vai ser muito melhor do que o começo, ou então eu vou continuar batendo cabeça de um lado para o outro. Então Ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamo pelo teu nome. Deus, quando Ele começou a dar os tesouros escondidos, manifestar as riquezas, Ele chamou pelo nome. Ele nos chama. Quando Abraão ele era da terra de Ur dos caldeus, terra dos pagãos. E Abraão, ele estava inconformado de ter tanto Deus, havia tantas imagens que o povo se curvava, e o próprio Deus da fertilidade, Abraão olhava para a esposa dele e Sara estéril, e ele não concordava com aquilo. Então Deus, vendo o desejo de Abraão, a fé que Abraão tinha, mas uma fé errada, uma fé direcionada a um Deus de pau, de pedra, a um Deus de metal. Então Deus, ele vem e se apresenta para Abraão, e Deus já conhecia Abraão, porque Deus é o início, Deus conhece você. Será que Deus me conhece, pastor? Deus conhece você. Deus conhece você melhor que você mesmo. A Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Deus, ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior.
Tanto é que ele chega para Abraão, ele aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo a Abraão: olha, me siga, eu vou na frente, eu vou endireitar os teus caminhos, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, quando ouviu Deus chamando ele pelo nome, Abraão não pensou duas vezes. Abraão não viu milagres, Abraão não viu o céu se abrir desse fogo, Abraão não viu cura, Abraão não viu nada disso. Abraão ouviu a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus ele começou a seguir esse Deus, e esse Deus ia na frente, preparando o caminho de Abraão. Esse Deus ia na frente, endireitando a vida de Abraão, até se cumprir a promessa de Deus. Deus disse a Abraão: eu vou iniciar uma caminhada contigo, Abraão. Eu vou iniciar, porque eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu vou na frente, Abraão. Eu vou na frente. Se você não desfalecer, se você não retroceder, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. E Abraão, certa vez, já angustiado na sua tenda, Deus disse: Abraão, sai fora dessa tenda. Abraão só conseguia olhar para o teto. É você que ora e diz: pastor, minha oração parece que não sai do teto. Pastor, eu oro, mas parece que a minha oração não chega. Sai debaixo desse teto, vai lá fora, olha para a imensidão desse céu e veja quem foi que iniciou tudo isso. E ele disse: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Assim será a sua descendência, assim será o milagre na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Mas ele é um Deus que ele só pode fazer se eu caminhar com ele, se eu obedecer, se eu crer na palavra de Deus. Deus não anda com quem não crê nele, Deus não anda com o incrédulo, Deus caminha com quem nele confia, Deus trabalha com quem nele confia. Então ele diz: por amor do meu povo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, e ainda que não me conheça, por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha, Deus diz: olha, eu te chamei pelo nome, eu te pus um sobrenome, eu pus em você um sobrenome, você só tinha nome. Deus está falando para Jacó. O nome de Jacó era um nome que significava aquele que agarra, aquele que oportunista, e Deus coloca nele um sobrenome, Israel, que até hoje somos da descendência de Abraão, de Israel. Então ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Deus, olha, não existe outro Deus. Olha, eu lamento dizer que a vida toda você foi enganado. Você que acendeu velas, você que fez promessa para imagens, você que se coloca diante de um quadro. Lamento te entristecer, mas não existe outro Deus. Só existe um Deus. Está aqui, ele está falando: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há outro. O Deus da Bíblia está dizendo: eu sou o único, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início e eu sou o fim. É a mim que você deve recorrer, é a mim, no nome do meu Filho amado Jesus Cristo, é quem você deve buscar a tua salvação, a tua recompensa, a tua mudança. E quando você faz isso, eu vou adiante, desenterrando os tesouros, entregando a você as riquezas. Eu te chamei pelo teu nome, te pus um sobrenome, e mesmo que você não me conheça, mesmo que você não conheça Deus, ele é o único. Mesmo que você não conheça esse Deus, ele continua sendo o único Deus, não tem outro Deus. Não adianta você invocar nenhum tipo de Deus nessa terra, nenhum tipo de Deus que foi lhe apresentado. A verdade é que toda a verdade que o sistema nos mostrou era mentira. Não queríamos que nós conhecêssemos o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus, ele abre o nosso pensamento, ele nos dá uma direção, uma visão, nos coloca uma certeza que com ele nós somos mais do que vencedores.
Que se eu iniciar uma vida com Deus, eu inicio uma vida com Deus e o meu final será muito melhor do que o meu começo. Não importa se até hoje a tua vida foi só de derrota, só de fracasso, só de desgraça, só de problemas, só de miséria, só de doença. Mas se você iniciar uma vida com Deus, com o Alfa, que é o ômega, o final, a sua vida será transformada. A sua vida será transformada. Porque Ele é quem sabe todas as coisas. Eu, Senhor, não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Deus está dizendo, olha, não existe outro Deus. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu faço todas as coisas. Então Deus é quem faz todas as coisas. O diabo não toca na vida de ninguém sem a permissão de Deus. O diabo não toca na vida de ninguém. É Deus é quem dá, na verdade, a passagem. E por quê? Por que o diabo toca na vida de muitas pessoas? Porque as pessoas se distanciam de Deus. Então, ele tem o acesso fácil. Mas Deus está dizendo, ó, sou eu que crio. Então ninguém que queira fazer o mal para você, se você é de Deus, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. É como Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E diz, como que eu posso amaldiçoar quem Deus já abençoou? Como que eu posso? Não tem como. Não tem como. Deus ele já deu a ordem para esse povo ser abençoado, para eles se multiplicarem, para eles crescerem, para eles prosperarem na terra. Por quê? Porque Deus é quem cria, Deus é quem dá ordem, Deus é quem dá autoridade. É esse Deus que eu digo, se você deixar Ele ir na frente, Ele vai endireitar os teus caminhos. Pastor, como que eu faço para Deus ir na frente da minha vida? É simples, você começa a dar ouvidos e crédito na palavra de Deus, na Bíblia, nesse Deus único que diz, ó, eu sou único, não tem outro Deus, não existe outro Deus, não existe outro Deus. Deus, Ele nos amou tanto, que Ele deu seu único Filho na cruz do Calvário por amor de nós, sacrificou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aqui, olha como esse Deus é maravilhoso, e Deus ele quer ir na frente, Deus ele quer ir na frente abençoando, endireitando os teus caminhos. No livro de Salmos, Davi diz assim, ó, contaste os meus passos, quando sofri perseguição. Olha, Davi reconhecendo, Senhor, eu sei que quando eu estava sendo perseguido, eu sei que quando eu passava por lutas, por aflições, por dificuldades, o Senhor contava meus passos, o Senhor acompanhava a minha caminhada. Davi disse, eu sei, Senhor, que mesmo nos dias mais difíceis da minha vida, o Senhor nunca me abandonou. Mas tem momentos na nossa vida que Deus vai permitir que a gente tome as decisões. Tem momentos na nossa vida que Deus ele não vai interferir para ver qual é a escolha que eu vou ter. Se eu vou continuar confiando sobre tudo aquilo que Deus me ensinou, ou eu vou desistir. Você sabe que quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, até mesmo, então tá lá, a gente começa a aprender a andar de bicicleta e a gente é colocado ali, coloca duas rodinhas do lado, ali a pouquinho vai tirando a rodinha, e aí olha, não olha para a roda, olha para frente, pode ver, todo mundo ensina do mesmo jeito. O pai ensina o filho a andar na bicicleta, diz assim, ó, não olha na roda da frente, não, senão você cai, olha lá na frente, olha aqui, ó, mexe aqui o guidão aqui, ó, vira aqui. E quando o pai vê que o filho está pronto para andar sozinho, ele fala, vai que eu estou te segurando aqui atrás, vai que... Então ele segura embaixo no banco ali, no cilim, e daqui a pouco o pai solta um pouquinho e deixa o filho sozinho controlar. E muitas das vezes ele percebe que o pai já soltou, mas ele continua lembrando, não, é para mim olhar para frente. E daqui a pouquinho ele está lá, e o pai só de longe observando.
E pode vir que ele caia, pode, caiu, pai, vai lá, levanta, vamos de novo. Então, Davi está dizendo, Senhor, eu sei que quando eu caminhava sozinho, eu nunca estive sozinho porque o Senhor estava lá, o Senhor contava os meus passos, o Senhor observava as minhas guerras, as minhas batalhas, as minhas dificuldades, o Senhor nunca me deixou só, mas permitiu que eu pudesse fazer a escolha. E é isso que acontece quando você serve a Deus, e você passa por uma luta. Você já viu aquele ditado? A pessoa fica entre a cruz e a espada, ela não sabe se ela vai ser fiel a Deus ou vai ser infiel a Deus, e Deus fica de fora, e ela com os problemas, mas se ela reconhece que Deus é único, Deus é grande, ela sempre vai tomar a atitude correta, ela sempre vai tomar a decisão correta, que é obedecer a Deus, ser fiel a Deus, porque ela sabe que Deus está ali contando os passos dela. Deus é quem esquadrinha o meu pensamento, o meu coração. Deus, Ele acompanha todos os nossos passos. E Davi dizendo, contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Olha Davi dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor estava comigo quando eu sofria. Quando eu sofria, eu sabia que o Senhor estava comigo. Quando eu derramava lágrimas, quando as minhas lágrimas desciam, eu sabia que as minhas lágrimas, o Senhor estava recolhendo num odre. O Senhor recolhia minhas lágrimas num odre, lágrimas de justiça, lágrimas de fidelidade, lágrimas de um homem que servia a Deus, que confiava em Deus, que mesmo sendo injustiçado, perseguido, caluniado, mesmo o próprio filho querendo matar, ele não deixou de confiar em Deus. E ele diz, eu sei que o Senhor pegava minhas lágrimas e guardava no odre, para aquelas lágrimas voltarem a ser a minha vitória. Outras palavras, eu sei que nenhuma lágrima minha, nenhuma vez que eu chorei, que eu derramei lágrima, as minhas lágrimas caíram no chão. Não, de todas elas o Senhor recolheu, cada lágrima de sofrimento, cada lágrima de dor, cada lágrima de injustiça, porque mesmo se sentindo dessa forma, eu não retrocedi, eu não voltei atrás, eu não larguei a fé, eu continuei crendo no Senhor. Ele diz, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? As nossas lágrimas é a nossa história. Davi disse, Senhor, as lágrimas que eu derramei são uma história da minha vida, de sofrimento, de angústia, mas todas essas lágrimas que eu derramei está no teu livro. O Senhor sabe que mesmo quando eu chorei, mesmo quando eu fui angustiado, mesmo quando eu sofri perseguições, mesmo quando eu fui caluniado, mesmo quando fui encontrado no fundo do poço, as lágrimas que derramava, o Senhor colocou no livro e fez a minha história, porque em nenhum momento eu deixei de crer no Senhor, em nenhum momento eu duvidei do teu poder, da tua proteção, do teu amor para comigo. Davi disse, Senhor, as minhas lágrimas hoje estão no teu livro, que é a história da minha vida, de confiança, de fidelidade. E as tuas lágrimas? Será que a tua lágrima está no livro de Deus? Será que a tua lágrima tem caído e Deus tem colocado no odre e feito das tuas lágrimas uma história de um homem de fé, de uma mulher de fé, de confiança, de fidelidade? Ou será que as tuas lágrimas caíram no chão porque na primeira perseguição, na primeira dificuldade que você passou, você abandonou a fé, você desistiu de Deus, você deixou de crer em Deus? Será que as tuas lágrimas vão ser uma história? Será que vai servir de exemplo para muitas pessoas? Ou será que são só lágrimas de crocodilo? Lágrimas que não vão mudar a vida de ninguém? Davi está dizendo, as pessoas que olharem no teu livro, verão que a minha fé, a minha confiança, a minha fidelidade no Senhor e na tua palavra me fez vencer. Eu posso chorar, eu posso derramar lágrimas, eu posso passar por aflições, eu posso passar por dificuldades, mas eu sei que todas as lágrimas serão recolhidas no odre, estará no livro de Deus, e será a história da minha vida. Jesus disse, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você crê em Deus, você confia em Deus, você sabe que mesmo no tempo difícil, derramando lágrimas de dor, você sabe que essas lágrimas vão se transformar
em vitórias, tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Nós fomos chamados para ser referência na vida de pessoas que estão pensando em desistir. Vão entrar pessoas no nosso caminho que vão olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história. Eles vão procurar saber quem éramos nós e como nós chegamos ali ao pódio da vitória. E vão olhar que não foi fácil, passou por luta, por perseguições, foram noites e noites de lágrimas, foram subidas e subidas em montes, foram dias e dias em jejum, foram horas e horas de sentimento de dor, mas em nenhum momento vai ver que retrocedeu, mas permaneceu. E vai dizer às pessoas: poxa, mas se ele conseguiu, se ele foi forte, se ele foi corajoso, se ele foi fiel, e mesmo na dor ele permaneceu, e Deus fez dele vencedor, na minha vida também vai ser. Agora, como que você vai ser uma referência para alguém? Como que você vai ser uma referência para o seu filho se você desiste quando vem um problema? Você é uma pessoa desistente. Tudo que você começou na sua vida, você não termina. Tudo que você começa na tua vida, você não termina. A tua vida é uma vida pela metade. Olha para a sua vida agora. Você que não é da fé, você que é da igreja, mas você não é da fé. Você é da igreja, mas ainda não é de Deus. Porque quando vem um problema, você deixa o sentimento tomar conta. E as pessoas, como que você vai dizer para o seu filho: não desista, se você está sempre desistindo? Como você vai querer ser referência para alguém, quando na verdade você não chega até o final, você desiste antes? Quando você for chegar para dar exemplo para alguém, a pessoa vai dizer: mas olha, você nunca foi fiel, você nunca conseguiu, você nunca chegou até o final. Quando as coisas dão errado, você foge, você se esconde, você some, desaparece. Davi disse: Senhor, mesmo quando eu era perseguido, mesmo quando eu era afligido, humilhado, o Senhor contava os meus passos. O Senhor juntou todas as lágrimas, as minhas lágrimas, no teu odre, e elas estão no livro, no teu livro. E esse é o livro da vida. Deus vai abrir o livro da vida e vai dizer: olha, aqui está o livro da Dona Maria. E a Dona Maria passou por lutas, a Dona Maria passou por decepções. Olha, derramou lágrimas aqui, ela chorou aqui, ela foi caluniada aqui, mas ela permaneceu na minha presença. Ela não desistiu, ela não abandonou, ela continuou sendo fiel. Ela não retrocedeu, porque ela sabia que eu não tenho prazer em quem volta atrás, eu não tenho prazer em quem desiste. Deus não tem prazer em quem desiste. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer em quem desiste. Então Davi está dizendo: Senhor, as minhas lágrimas estão no teu livro, a história da minha vida está no teu livro. O Senhor conhece a história da minha vida, porque desde o início dessa história o Senhor faz parte dela. O Senhor começou a caminhada comigo. O Senhor foi na frente, muitas vezes endireitando os caminhos. Em alguns momentos o Senhor só ficava de longe observando os meus passos, ainda que eram passos errantes, ainda que eram passos dificultosos, mas o Senhor estava ali observando os meus passos. As minhas lágrimas recolheu no seu odre. Está lá no livro a minha história. E qual é a tua história? De uma pessoa que desiste, de uma pessoa que desanima, de uma pessoa que deixa de confiar em Deus, de uma pessoa que deixa de crer na palavra de Deus. Um dia você foi da fé, um dia você serviu a Deus, um dia você teve o Espírito Santo, um dia você foi uma pessoa determinada, mas de repente veio os problemas, veio as lutas, veio a dificuldade, você desfaleceu, você desacreditou da grandeza e do poder de Deus, você desistiu. Deus não tem prazer, Deus não tem prazer em quem desiste. Olha, não seja como aqueles que param no meio do caminho. A tua vida não pode ser pela metade. A tua vida não pode ser a pessoa que tem a vida pela metade, que tudo que ela começa, você vê que a família dela é pela metade, o sonho dela é pela metade, as conquistas dela são pela metade, nada é por completo, nada é por completo. Por que a vida das pessoas, algumas pessoas vão até o final, até o pódio da vitória, e outras pessoas ficam no meio do caminho? Porque quando vem as barreiras, quando vem as lutas, ela se vitimiza em vez de fazer como Davi: eu nunca estou só, eu nunca estou só, Deus está comigo, Deus ele está comigo, ainda que eu não sinta a presença dele agora, mas eu sei que ele está observando os meus passos, para que na hora que eu tiver que tomar uma decisão, eu tome a decisão pela fé e não pelo sentimento. Na hora que eu for provar
a minha fé, que eu venha provar da sinceridade, da fidelidade e da confiança da palavra de Deus. E Deus, como Ele é o alfa, como Ele é o ômega, Ele está comigo desde o início. Desde o início que eu entreguei a vida para o meu Deus, lá atrás, há anos, Ele continua comigo. Algumas derrotas, algumas perdas, algumas angústias, algumas sequelas dessas batalhas, mas nunca deixei de confiar em Deus. E todas as lágrimas que eu derramei estão sendo derramadas. Elas estão sendo amparadas no odre. E Deus está fazendo uma história. Será que você vai ter uma história para contar para os seus filhos, para os seus netos? Ou será que vão olhar para você e dizer: meu pai e minha mãe foi um desistente, nunca lutou, nunca batalhou por nada, sempre desistiu. Quando a coisa ficava difícil, recorria a pessoas e não a Deus. Ou será que vão olhar e dizer: poxa, meu pai é um vencedor, lutou, batalhou, confiou na palavra de Deus e Deus honrou. É esse tipo de pessoas que Deus escolhe. É esse de pessoas que não desistem, que não retrocedem. Você pode começar. Você pode começar a caminhar com Deus. Só para me terminar. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Estou passando por lutas, eu estou passando por situações difíceis, mas uma coisa é certa. Eu sei que a hora que eu invocar Deus, os meus inimigos vão bater em retirada. Os meus inimigos, eles podem zombar de mim por um tempo, mas a hora que eu invocar esse Deus, porque existem orações e orações. Tem oração de chama gato, aquela que vai, e tem aquela oração que diz: oh meu Deus, eu já não aguento mais essa situação. Tendo um Deus tão grande como o Senhor, vê os meus inimigos, vê os meus perseguidores, e sei que o Senhor está comigo, mas dá um basta esse problema agora, para que eles vejam, meu Deus, que o meu nome está gravado na palma da tua mão. Esse é o clamor, essa é a oração que, quando a pessoa, ao invés dela desistir de fazer errado, ela se revolta contra aquele problema. Então Deus vem e faz como fez com Davi. Tirou do lamaçal, estendeu as mãos, tirou do lamaçal, firmou os passos na rocha. Para de andar no lamaçal, para de andar nesse lamaçal, nesse tremendal de lama, e comece a andar na rocha, comece a andar no caminho do Senhor Jesus, porque Ele é o começo, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Comece com Deus, porque o seu fim vai ser muito melhor. A Bíblia diz: o final será muito melhor do que o começo. Por isso que nós determinamos, esse ano nós vamos fechar com chave de ouro. Não importa como foi o início, não importa como nós começamos, não importa. Se você for fiel a Deus, se você se entregar a Deus, se você confiar na palavra de Deus, o final vai ser muito melhor. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento em oração, para Te louvar, Te glorificar, reconhecer o Senhor como o meu Deus, o meu Senhor, o meu ajudador, aquele que vai adiante de mim, aquele que vai desenterrando os tesouros e me entregando as riquezas, meu Pai. Ainda que venham as lutas e as perseguições, o Senhor é o meu Deus, e as minhas lágrimas não caem ao chão. Antes o Senhor, meu Deus, deposita elas no seu odre, e no seu livro estarão ali, meu Pai, estampados, como a história de uma fé viva e verdadeira. Meu Deus, a Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé, e é pela fé, meu Deus, que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, consagra, abençoa esse copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse mal, que ela receba a vida, e vida em abundância, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra, abençoa, meu Pai, cada nome que está aqui na chave da vitória. Aqui, meu Deus, é a chave da vitória nas minhas mãos. Chave essa que desde o primeiro dia desse ano, meu Pai, nós determinamos
que vamos fechar com chave de ouro. Não importa, meu Pai, se no meio do caminho surgiu problemas, adversidades, nós vamos permanecer fiel à Tua palavra, porque o final será muito melhor do que o começo. Então abençoe cada dizimista, meu Pai, cada dizimista que creu na Tua palavra, que semeou nesse altar, meu Pai, segundo a Tua palavra, não por obrigação, não por necessidade, mas por fé, meu Pai, porque a Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Então abençoe a fé, meu Pai, dessas empresas que dizimam nesse ministério, como a Serra Fina, Portas e Janela, o Aviário de Marechal, Dona Maria, Seu Norberto, Facção Torres, a Pizzaria Marijô, Facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, a Vanessa, a Cláudia, Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, Dona Olíria, Dona Marli, Dona Alessi, a Júlia, a Caroline, a Flávia, a Enilene, a Aline, a Dona Elza, o seu Agamenon, o seu Gilberto, o seu Denilson, o seu Ademar, o Iranildo, o seu Osvaldo, o Gabriel, o Isaac, o Andriel, o seu Inácio, o Léo, o Fábio, o seu Jair, o Jonathan, o Alisson, o seu Vanir, o Thales, o Diego, o Bruno, eu, a minha esposa, a Dona Sandra Carling, a Dona Darucha, a Dona Sandra Magalhães, a Dona Roseli, a Dona Valéria, o seu Leocádio, o seu Roberto, o Alexandre, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Esses nomes, meu Pai, são nomes de pessoas que começaram a caminhada com o Senhor, crendo na Tua palavra, semeando, meu Pai, nesse altar, com o seu dízimo, com a sua oferta, meu Pai, crendo que o Senhor abriria janelas dos céus. Então abra, meu Pai, e derrama bênção sem medida. Se alguém aqui tem uma causa na justiça, o juiz maior, o alfa e o ômega, meu Deus, no início talvez essa pessoa pensou, está tudo perdido, mas o Senhor também é o fim. O Senhor vai dar fim a essa cilada do diabo. O Senhor vai dar o fim, meu Deus, a qual o diabo e os problemas têm se levantado contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, eles merecem o nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz: ai daqueles que tocarem no ungido de Deus, ai daqueles, meu Pai, que tentarem tocar na vida de um desses nomes ou essas empresas, meu Pai. Que o Senhor acampe os Teus anjos, livrando e protegendo, meu Pai, fazendo eles prosperarem. Todas as lágrimas, meu Pai, são recolhidas no Teu odre, e que cada uma aqui, meu Pai, esteja no livro do Senhor, a história de fé, meu Pai, de confiança, pois eu determino que o final será muito melhor do que o começo. Meu Deus, em o nome de Jesus, está determinado que esse ano nós vamos fechar com chave de ouro, pois eu abençoo a vida de cada pessoa que acompanha essa oração. Seja curado, seja livre de todo esse flagelo, as dores desapareçam, tumores, nódulos, caroços, o câncer, o diabetes, a leucemia, a pressão alta, em o nome de Jesus, saia do corpo dessa pessoa agora. Essa pessoa que vive abaixo de medicamentos controlados, seja curada em nome de Jesus. E quando passar por exames, os médicos vão constatar que está curada em nome de Jesus, pois eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água, em nome de Jesus, e receba a sua cura, receba o seu milagre, em nome de Jesus.